Bom, vamos ler a Bíblia? Sim ou não? Falar nisso, né, Cleide? Você viu que bonito o povo cantando? Puxa vida, eu parei de cantar ali, porque eu parei de falar a letra do cântico ali, e só escutando o povo da igreja. Mas que povo bonito, olha que coisa bonita. Aí Jesus ficou muito feliz, tem certeza, né? Coisa boa essa. Vamos ler então, queridos irmãos e irmãs, Hebreus capítulo 4. Livro de Hebreus capítulo 4. Diz assim a Bíblia: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Vocês lembram? Com eles quem? Lá atrás, com o povo no deserto que Deus chamou para levá-los para a terra prometida. Certo? Lembraram agora? Muito bem. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Vamos ler junto o verso 11? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Que coisa, né? Nós somos convidados a entrar no descanso de Deus. Aquele que o Senhor deu para nós, providenciou para nós. Esse aqui é um pequeno texto de 11 versículos, muito difícil de se ler. Tenho certeza que a maioria de nós, a primeira leitura, a gente lê e não entende nada. E vai pulando, né? Porque tem algumas palavras conhecidas. Descanso, a fé. Algumas palavras
que vem à nossa mente de tanto a gente ler em outros lugares da Bíblia. Mas na sequência, meio um pouquinho complicado. Mas o resumo desses 11 versos é um só. Esforcem-se para entrar naquele descanso. Esforcem-se para terminar esta vida terrena, nesta Canaã terrena, e entrar na Canaã celestial. Esforcem-se e entre. Certo? Quem vai entrar? Quem vai entrar? Vai entrar? Graças a Deus. A gente sabe quem entra, né? A gente sabe quem entra. A gente sabe. E vamos lá. Então aqui, vamos voltar aqui, verso 1. Nós vamos ler até o versículo 3 de novo. Vai entrar lá no nosso coração. Diz assim então, agora, presta atenção. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Temamos, receiem, porque você recebeu promessa. Temem, ou eu e você, temamos para não falhar, em entrar. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, que aquele povo lá ouviu, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Jurei na minha ira, os sem fé não entrarão no meu descanso. Nós recebemos esta palavra de Deus, assim como aquele povo lá no deserto. Mas a diferença entre alguns que entraram, e nós que vamos entrar, alguns que não entraram, e muitos que não entrarão, a diferença é a fé. A fé é a diferença. Sem fé não tem descanso. Sem fé não tem descanso. Nós estamos aqui juntos em fé. Quando eu comentei que cantamos gostoso, a gente canta bonito até. Mas entre cantar bonito e cantar com fé, aí tem uma dimensão tão distante que vocês não acreditam. Uns cantam com fé, outros cantam com talento, certo? Eu, por exemplo, canto com fé. A Andréia Shaw ali, que faz muito tempo que não canta, aqui pelo menos, se ela vir cantar, ela vai cantar com talento e fé. Eu sei, ele é detalhista, você pensa que ia cair para o lado? Ele ia cantar com as duas coisas, né? Afinal de contas, alguns dizem, uns cantam bem, outros cantam para a glória de Deus. Que é a maioria de nós, né? A fé, ela é o diferencial para aquele povo, né? Embora Deus tenha feito maravilhosas promessas a Israel, a nação não aproveitou nenhuma delas, muitos deles não aproveitou nenhuma delas, porque não as receberam com a plena confiança da sua palavra. Ou seja, o que Deus falou para eles não foi assimilado, eles não colocaram crédito. Por isso que a Bíblia diz ali, olha, verso 2,
Põe aí verso 2, olha lá. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido o quê? Acompanhada pela fé. Eles não acompanharam, a fé não foi junto. Por isso, deixar-lhe de crer foi um impedimento para aquele povo não entrar no descanso. Não virem a terra prometida. A falta de fé é um grande empecilho. Por exemplo, o próprio Moisés, aquele que prefigurava Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, aquele que tirou o povo da escravidão do Egito. O próprio Moisés viu de longe as promessas, mas não entrou pela desobediência. Porque Deus falou para ele, creia, mas ele preferiu dar um jeitinho especial da sua própria mão e inteligência e não creu na palavra de Deus. Deus falou, fala a rocha e ela dará água. Moisés ficou tão bravo que ele só falar, acho que não dava certo, né? Ele pegou o cajado e sentou o cajado da rocha. A rocha jorrou água, mas ele desobedeceu. Coisa pequenininha. Coisa pequenininha. Mas não se engane com as coisas pequenininhas. Não se engane com a preguiça de vez em quando. Não se engane com um pecadinho pequititico de vez em quando. Porque as coisas não começam grandes. Elas começam pequenas. Você viu onde... que já foram na Catarata do Iguaçu? Quem foi? Oh, lindo, né? Toda vez que eu vou em Foz do Iguaçu, que eu posso, eu vou lá. Porque não adianta você falar, eu já fui. Não tem esse negócio de que eu já fui. Porque a maravilha está sempre diferente. Sempre linda. E emociona como se fosse a primeira vez. É ou não é verdade? É verdade. Você já viu a nascente do Iguaçu? Já viu a nascente? Um fio de água. Quando Deus fala para a gente tomar cuidado, ele fala, toma cuidado com as pequenas coisas. Eu vou só de vez em quando, eu oro só de vez em quando, eu leio a Bíblia só de vez em quando. Eu dou os meus jeitos para resolver as coisas. De vez em quando eu oro, porque os crentes têm essa coisa, né? É comprovado que quanto mais tempo de crente uma pessoa tem, menos ela lerá a Bíblia. Que coisa triste, né? E não só, muitas vezes menos se ora. Então são as pequenas coisinhas que haviam deixado de lado. Deus falou para eles, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão para a terra que eu vou te dar, e lá mana leite e mel. Gente, Deus falou para aquele povo. Deus falou. Aí você fala assim, mas aquele tempo era diferente. Por que é diferente? Alguns creem, outros não creram. Aí, diferente para quem? Mas alguns, Deus falou e a fé não se misturou a eles. Eles não tiveram disposição para obedecer. Porque é assim que funciona. Deus dá fé para você. Vai lá, Manglauce Ninja, agora já está bem craque na Bíblia, ali no computador. Tiago 1,17, lá do Novo Testamento. Veja, Deus dá. E note, Deus não pede para mim e para você nada que Ele não nos capacite a fazer. Ele não fala para você pagar uma conta sem antes não dar o cheque. Não, o cheque é o Pix. Vamos ler junto? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todos os dons espirituais nascem com você ou você recebe? Está escrito? Deus dá a você. E se Ele exige de nós fé, Ele deu fé.
Porque ele não exige o que nós não temos e que não podemos fazer. O ser humano não gera nada, mas ele dá a fé. E o que é que nós precisamos fazer com a fé que ele deu? Confiar. Confiar. E falar, confia, vai e faz. Mas será? Não, vai e faz, eu estou mandando você ir fazer. Aí você vai e faz. Mesmo na desconfiança. Não confunda a fé com o sentimento. Vai e obedeça. Obedeça mesmo, às vezes você dizendo, mas será que vai dar certo? Não tem será que vai dar certo. Se Deus, pela sua palavra e pela oração, confirma na sua vida, vai e faz. E você vai ver o milagre. A fé é assim, a fé tem tudo a ver com obediência, pouquíssimo a ver com o sentimento. Pouquíssimo a ver com o sentimento. Mas tem tudo a ver com a obediência. E que está aqui na palavra de Deus é para a gente obedecer. Então você vai e faz. E aí, essa obediência é o detalhe de ser misturado com fé em nossa vida. Ah, mas eu não sou um homem de fé. Você obedece? Eu não obedeço. Então, sim, realmente você não é um homem de fé. Eu não sou uma mulher de fé. Mas você obedece? Não obedeço. Então, realmente você não é uma mulher de fé. Ah, eu não sou uma mulher de fé. Mas você obedece? Eu obedeço, faço tudo que Deus manda. Você é uma mulher de fé. É só você que está entendendo errado as coisas, como funcionam. Porque Deus dá para nós. Porque sem fé, ela é impossível agradar a Deus. Vamos ler lá Hebreus 11, versículo 6. Diz assim a Bíblia ali para nós. Esse texto aí é bem famoso, né? A gente só às vezes confunde as ordens das coisas do texto, mas ele é famoso. Vamos ler junto? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé você não crê que Ele existe. Porque se você crê que Ele existe, você ouve o que Ele diz, né? Você considera o que Ele diz sempre. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, pelo menos isso. Que Deus pede no relacionamento conosco da fé, irmãos e irmãs, é o mesmo que muitos de nós exigimos, né, no nosso relacionamento com aqueles que estão perto de nós. A gente não fica contente quando os filhos desconfiam de nós, quando o nosso cônjuge desconfia de nós, quando a gente fala alguma coisa, alguém desconfia da gente. É ruim isso, não é verdade? Porque o pai diz, vai, eu vou te fazer o que você quer. O filho fala, não, o pai não vai fazer. Gente, mas eu sou seu pai, eu estou falando que vou fazer. Vai mesmo, pai? De novo? Eu deixo as minhas filhas no vácuo muitas vezes. Às vezes eu surpreendo elas, né, com alguma coisa. Elas falam, é mesmo, pai? Eu fico quieto. Uai, não acabei de dizer que vou fazer? Agora seria legal que ela dissesse, que joia, hein? Glória a Deus. Glória a Deus vai pedir muito, né? Que legal, hein? Aí eles vão gostar, né? Aí o pai fica feliz. Assim é com Deus também, o nosso pai. Ele fala, vai, toma, eu vou sustentar você, não desconfie. Aí você fala, obrigado, Jesus. Que coisa, né, queridos? Sabe que refletisse as áreas da nossa vida em que a gente tem lutado para confiar com Deus e permitir que Ele nos guie, é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Será que você tem lutado com Deus? Será que você tem relutado em obedecer, em descansar? Como é que eu não obedeço também? Quando você não descansa. Você não crê, irmãos e irmãs, aqui bem prático, né? Você crê que Deus vai sustentar você até o último suspiro da sua vida?
Quem crê, diga aí, glória a Deus. Graças a Deus. Então por que você esquenta a cabeça? Por que você esquenta a cabeça então? Por que você fica esquentando a cabeça? Nervoso? Por que não descansa? Por que ao invés de ir lá se matar na frente do computador, você não pega aí quem está perto de você e fala, vamos passear. Vamos passear. Vamos tomar um carro. Não precisa ir em lugar caro, não. Uma vez a Ione, cadê o Oswaldo aí? Aí, Oswaldo. Aí. Será que ela está escutando? Oi, Ione. Bom, uma vez a Ione disse, eu disse para ela, vamos passear, vamos lá no shopping. Eu falei para a Ione assim, mas no shopping eu não posso ir, não tem dinheiro para gastar. Aí ela falou para mim e falou, pastor, uma casquinha você pode comprar, né? Eu falei, sabe o que é verdade? Ué, você não pode ir comprar uma casquinha? Vai comprar uma casquinha, os filhos ficam loucos de feliz. Então por que ao invés de queimar a cabeça, ficar agoniado, desesperado, ou tentando ganhar, ou tentando preservar o que tem, você não descansa? Isso é desobediência. Isso é desobedecer. Desobedecer não é só na coisa grande. Desobedecer é coisa pequena também. E é dos pequenos que começam a desobediência nas coisas grandes. Então, irmãos e irmãs, sem fé não tem descanso. Porque se você crê, você relaxa e descansa. Vamos seguir, verso 4 de Hebreus lá, capítulo 4. Vamos lá. Diz assim a Bíblia, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. Que certo lugar é esse? Gênesis capítulo 2, verso 2, que diz assim, e Deus, depois de feito a obra da criação, descansou delas. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, que mesmo lugar? Está lá no Salmo 95, versículo 11. Depois você vai ver. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns no descanso, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Entenderam tudo, né? Isso aí é um negócio, é um bombril. É um bombril. Vamos tirar os fios do bombril. Aquele descanso não era a terra prometida a Canaã, que a segunda geração de Josué tinha recebido. Aquela Canaã que Josué que levou o povo para Canaã, certo? Aquela Canaã era só uma parada, um pit stop. Eles viram, sim, fisicamente a terra, mas ali só era um pit stop. Porque depois dos anos de espera, chegou o cumprimento da promessa de Deus. Mas aquela herança física era apenas parte do descanso dos fiéis por algum tempo. Porque havia uma bênção superior que seria alcançada por meio de Cristo Jesus. Porque a posse daquela Canaã que Josué foi pegar com aquele povo, levou o povo, né, seguindo depois de Moisés, era a Canaã física e temporária. Era só um pequeno descanso, um pequeno repouso. Por isso que aí Hebreus está dizendo,
Se Josué, lá no verso 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria a respeito de outro dia. Ou seja, Josué não deu descanso para aquele povo, foi só um stop. Tanto não deu descanso que você está vendo o que acontece até hoje lá. Vocês veem o que acontece? O que acontece lá na terra de Canaã? Como é que está hoje lá? Como é que está hoje lá? Aquele povo não tem descanso. Aquele povo é duro. Eu falei na vigília ali, ó, a turma do Ismael lá. Não é o Ismael pastor aqui não, eu já brincaram lá na vigília. O Noé, se não arrepender, ele não vai para o céu. Mas não é a turma, é a turma do Ismael, da carne, da força. Porque a turma da fé não era Ismael. Quem era? Isaac. Deus prometeu Isaac. Mas o povo desobedeceu de novo e trouxe Ismael. E a turma do Ismael, olha o que está fazendo lá. Aquilo lá, vocês pensam que essa coisa sionista, que diz que quando tiver paz naquela terra, aquilo não vai ter paz nunca. Porque a Bíblia não fala daquele lugar físico. Aquilo foi só algo para você ter a visão do real. Josué não tinha, aquele não era o descanso, porque Josué não foi dar o descanso. Porque esse outro dia do texto que nós lemos, diz lá, no Salmo 95, versos 7 e 8. Veja, o que diz lá, o Salmo 95, versículo 7 e 8. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, diga hoje, se ouvires a sua voz, e o próximo, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Volta lá o texto, o verso, por favor, Cláudio. Hoje se ouvires a sua voz. Hebreus está dizendo assim, Josué não deu descanso, não era aquele descanso. Por quê? Porque aí eu digo aqui em Hebreus, hoje se ouvires a sua voz. Porque o hoje foi depois de Josué, foi lá na frente. E é por isso que a Bíblia em Hebreus está dizendo, Josué não deu descanso. Por que não deu descanso? Porque lá na frente nos Salmos, lá em Davi, ele profetizou, hoje se ouvires a sua voz, não endureçam vossos corações. Portanto, a Canaã de Josué não poderia ser o descanso do povo de Deus. Agora, a chave ali está no verso 9 de Hebreus 4. Diz lá, 9:4. Diga, portanto. Muito fraco. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse portanto quer dizer, para nós hoje, tem um descanso prometido para nós. Amém, povo? Tem um descanso prometido para nós. Porque eu e você, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já estamos na terra de Canaã física. Aqui. Onde que é Canaã para os crentes? Irmão? O irmão ali fica prestando atenção, que é uma beleza. Onde é? Aqui. A igreja do povo de Deus. E não é a igreja este só não, né? É a igreja de Cristo. Jesus falou assim, para nós, todos. Ele falou para Pedro, Pedro, você recebeu uma revelação? Por quê? Porque Jesus perguntou para Pedro, e você, Pedro? O povo diz que eu sou reencarnação aquele tempo, eles falavam até isso mesmo, reencarnação de Elias, até de João Batista, mas João Batista não pode ser, porque ele está aqui ainda não está aí, não perdeu a cabeça aí naquele tempo que Jesus falava. E você, Pedro, está dizendo que eu sou quem? Pedro então recebe uma revelação de Deus,
Porque Deus sempre deu umas revelações esporádicas para os seus profetas. Pedro era um profeta. Pedro era um profeta como Isaías, Jeremias, Oséias, Zacarias. E Pedro recebeu uma revelação naquele tempo. De repente ele olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: Oh! Eu estou fazendo porque acho que estou assistindo muito Shogun lá do Disney. Em japonês fala muito sim, oh. Aí ele falou: Bem-aventurado tu és, Pedro, porque essa revelação não foi de você, porque eu te conheço, você é um homenzinho nervoso, não pode ter sido de você que surgiu isso, foi Deus que te revelou. Aí Jesus falou: Que bom que você falou, pois eu declaro a você, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo? São todos os que creem, os que creram nas promessas dos profetas do Antigo Testamento, os que creram durante o ministério de Jesus Cristo, os que creram no Pentecostes, e nós, os que cremos agora. Onde é a nossa Canaã? Você e eu nós já vivemos na Canaã de Deus. Esta Canaã. Agora, não se esqueçam, lá do verso 9, portanto, ainda resta um repouso para vocês, resta um repouso para o povo de Deus, e Cristo é o nosso repouso, Ele sempre será o nosso repouso, amém, querido? Nós estamos na Canaã, nós precisamos fazer o quê? Andar por fé agora, andar por fé, crê em Jesus, porque você vai ter repouso aqui e vai ter repouso depois. Agora, não é muito inteligente o crente que tem a esperança no repouso só depois. Sabe aqueles crentes religiosos que não sabem nem o que está falando mais, que fala assim: ei, mas eu sofro tanto nesta vida, mas um dia tudo vai acabar. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar um crente bem religiosão assim, que já perdeu noção das coisas, e fala assim? Já ouvi, eu ouço direto. Aí eu fico olhando e digo assim: eita, para que isso? Por que não descansa agora? Por que não crê no que Deus falou para você e vai descansar? Por que você não crê agora? Precisa viver uma vida miserável aqui para depois, lá na frente, só viver a tal da vida boa que você fala? Vive agora, descansa agora, creia. Toda vez que os pensamentos preocupantes se inundar a sua cabeça, rejeita, manda embora. Manda embora, fala: sai, carne, mente. O apóstolo Paulo dizia: quem me livrará do corpo desta morte? Porque Cristo é o nosso descanso, é o nosso descanso, sabe? Essa palavra sábado, que é da hebraica palavra Shabá, ela significa assim, descansar, parar, deixar de trabalhar. Isso significa Shabá. Por isso que Hebreus aqui que nós estamos lendo é a passagem definitiva em relação a Jesus como o nosso descanso sabático. Então aqui a carta de Hebreus, ela nos exorta fortemente a entrarmos no descanso sabático oferecido por Cristo. Qual é o nosso sábado? Alguns crentes dizem assim: nosso sábado é domingo, né? Não falamos assim? Afinal de contas, sábado era da velha aliança. A nova aliança é o primeiro dia. É o primeiro dia. Esquece essa bobagem
Essa bobagem que o povo fala aí, tem muitos povo que não sabe o que fala, é que domingo é uma coisa pagã. É verdade, tem uma coisa lá que no domingo, lá o Constantino já era o Deus Sol, era não sei o quê, coisa lá toda aí, e ele dizia lá, e aí muitos sabáticos físicos nos criticam porque dizem, vocês não guardam o mandamento. E eu, pode de conversa. Por quê? Porque o nosso descanso não é domingo em si, mas sim o primeiro dia. Porque na velha aliança se trabalhava o tempo todo para descansar no sétimo. O povo, que confundiu a coisa de Deus. Mas na nova aliança, nós começamos descansando, para depois trabalhar. Porque o evangelho é descanso. A religião é cansaço. E ele fala, é o dia de Cristo. Qual que é o nosso sábado? Nosso sábado é Jesus. Nosso sábado é Cristo. Eu descanso sempre em Cristo, no meu Senhor. Ele é o meu sábado. Pode ser até quinta, pode ser quarta-feira, mas o meu descanso é Cristo. Que adianta eu folgar ou não fazer nada em sábado, mas ficar o sábado o tempo todo de cabeça quente, como essa religiosada aí faz? O que adianta isso? Isso é descanso? Isso é Cristo? Isso é religião morta. Meu descanso é Cristo. A Bíblia diz que o nosso sábado é Cristo. Por isso que aqui a Bíblia implora aos seus leitores a não cometerem o mesmo erro de rejeitar o descanso sabático em Cristo. Em Cristo. Sabe que, eu vou ler aqui, vamos ler ali Mateus 11, 28 a 30. Diz lá, já vamos para o final. Continuamos depois lá no outro domingo. Vamos lá, vamos ler junto? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Olha, vários elementos do sábado simbolizavam a vinda de Jesus, porque Deus providenciaria um descanso permanente para o seu povo. E aqui, os judeus, na lei, com o estabelecimento da lei do Antigo Testamento, os judeus estavam constantemente trabalhando para tornarem-se aceitáveis a Deus. Eles tentavam obedecer milhares de mandamentos, regras. Só dos 10 mandamentos foram desdobrados em 613. E era gente mandando por todo canto, porque se não fizesse aquilo tudo, não entraria no descanso, não herdariam a eternidade. Era um povo cansado, era um povo sobrecarregado de leis, porque, meu Deus, eu tenho que ficar procurando o céu, eu tenho que merecer o céu, eu tenho que conquistar o céu, eu tenho que esforçar, eu tenho que obedecer, eu tenho que andar quilômetros, eu tenho que sacrificar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que fazer tanta coisa. Existe um videozinho muito engraçado. Eu vi lá no TikTok. Não sei porquê, mas de vez em quando eu tenho uma impressão que o povo fica horrorizado quando eu falo que vejo TikTok. Eu não sei por que isso. Gente, TikTok tem tanta coisa boa. Olha, esse dia eu fiz uma receita em casa que a família ficou, mas ficou de água na boca. Falei, pai, que delícia é isso, pai, olha aqui, é um arroz com calabresa e requeijão. O que você acha, o Bruno, está lá atrás, lá, aquela namorada lá, é gostoso?
Pai, onde você aprendeu? No TikTok. Esses dias eu aprendi um truque no computador que facilitou a minha vida. Onde? Tudo bem, eu não vou fazer propaganda para TikTok. Não precisa ver TikTok, não. Esquece disso. Bom, mas ali tinha um negocinho lá. Um sujeito perguntou para um carinha. O carinha estava na rua, disse assim, olha... O carinha falou assim, olha, eu desisti de ser crente. Mas por que você desistiu de ser crente? Olha, crente não bebe, crente não fuma, crente não vai dançar, crente não pula carnaval, crente não faz nada disso. Olha, não pode nem mentir. Mas o crente que não mente é mentiroso, porque ele mente. Aí ele falou assim, e eu vou dizer uma coisa a você, por que eu não sou mais crente? Porque não fazendo tudo isso, é perigoso você ir para o inferno ainda. É perigoso você ir para o inferno ainda. Eu falei, meu Deus do céu, sabe que esse homem tem razão? Porque tem crente que não faz um monte de coisa, mas é perigoso ir para o inferno ainda. Porque o negócio não está em fazer um monte de coisa. O negócio é não fazer nada e descansar em Cristo. Porque Jesus veio para libertar aquela judeusada toda das correntes dos mandamentos. E ele falou assim, vocês estão cansados, porque muitos de vocês, querendo serem judeus, não são, porque vocês são expulsos das sinagogas, e vocês estão todos cansados. Mas Jesus se postou e disse para aquele povo, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados de religiosidade, de mandamento sobre mandamento, mas venham a mim, lançam seu fardo a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Meu Jesus, o Senhor dá descanso para nós, dou descanso para vocês. Quantos de muitos dos crentes estão cansados e sobrecarregados também, porque não tem mandamentos de leis judaicas, ou lei de religião, mas são pessoas que são angustiados consigo mesmos. Muitos de vocês dirão, eu não presto, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Tem gente que não tem nem coragem de orar, porque desconfia que Deus não vai responder a oração. Afinal de contas, por que Deus vai receber a oração de uma pessoa como eu? Quantas pessoas estão angustiadas e abatidas e tristes consigo mesmas? Por quê? Porque não conseguem ser aquilo que acha que Deus quer que você seja, e ficam sobrecarregados e cansados. E são dessas coisas também que Jesus veio nos dar o descanso. Ele fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de vocês mesmos, dos erros que não conseguem se ver, dos vícios que não conseguem vencer, de coisas que não conseguem se libertar, mas venham a mim e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão fazer o quê? Vão achar descanso para as vossas almas. É a libertação da religião morta, e é a abertura da vida para a religião viva, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Não se preocupe o que você tem ou não tem que fazer, preocupe-se em olhar para Cristo, e Ele endireitará os seus caminhos. É só nele que há vitória. Não há vitória em regra, não há vitória em mandamento, não há vitória em religião, não há vitória em coisa nenhuma, a não ser em Jesus Cristo. É só nele. Não importa a sua falência pessoal, a sua falência religiosa, não importa o jeito que você vive, importa é Cristo em você, porque Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas tem muita gente querendo ir ao Pai por meios próprios, por regras e mandamentos e julgamentos dos outros e próprio. Mas não se preocupe, vocês e eu que somos cansados e sobrecarregados, a única preocupação que nós devemos ter é seguir Jesus, porque o resto virá com Ele. O meu comportamento virá com Ele. A santificação que Deus tem para nós virá com Jesus. O descanso virá com Jesus. O que eu devo ser que Deus quer virá com Jesus.
a minha falência, os meus erros, meus vícios serão todos acabados por causa de Jesus em mim, por causa do Espírito Santo em mim, por causa da vida de Cristo em mim. Entrega tudo a Ele e vocês terão descanso, e eu terei descanso sempre. É só nele, irmãos e irmãs, é só nele. E a gente precisa olhar para Ele, porque o verso 9 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus.